Bom dia, irmãos. Vamos começar orando? Hoje realmente acho que o negócio pode ser um pouco longo, então vamos começar. Santo Deus, Pai maravilhoso, te adoramos, te agradecemos pelo dia, porque estamos aqui. Cuida de nós, Pai, cuida da tua igreja que se reúne nesse lugar. Nos ensina, ilumina as nossas mentes e transforma as nossas vidas, Pai. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, estamos terminando. Penúltimo aí livro dos classificado como profetas na Bíblia hebraica. Livro do profeta Zacarias. Um monte de pedacinho aí conhecido de todos nós. E para alguns estudiosos aí de Bíblia, de Antigo Testamento, considerado um dos livros mais difíceis da Bíblia. E sobrou para mim. Ele é composto de duas partes assim claramente distintas, tá? A primeira porção do livro, do capítulo 1 ao capítulo 8, a segunda do 9 ao 14, contém visões, oráculos, temas diversos centrados no juízo de Deus em relação ao povo de Israel e seus inimigos e promessas de restauração de Jerusalém, vinda do Messias, o grande dia do Senhor e o reinado divino. Um livro assim com... Nossa, eu coloquei isso escrito mesmo, imagens imaginativas, desculpa. Mas tudo bem, imagens assim bastante vívidas, às vezes até esquisitas, bizarras, assim meio... Hã? É isso que está escrito mesmo? Vocês vão ver, é pergaminho que voa, é mulher dentro de cesto. Livro diferentão. E não é muito linear. Ele é mais... Eu usei essa palavra um pouco, eu acho que no livro de Sofonias, mas se eu já usei esse termo lá, imagine aqui. É um livro caleidoscópico, às vezes, como se você ajusta um pouquinho, está falando de uma coisa, de repente está falando de outra. Um livro tanto assim intrincado. Ele está muito bem ancorado no Antigo Testamento, tem traços aí nítidos de Êxodo, está bem assentado aí sobre os profetas anteriores. A gente já viu isso semana passada. Zacarias é um profeta do pós-exílio, tá? Assim como Ageu da semana passada, eles são contemporâneos. Então, ele olha para tudo que veio antes, para toda a tradição profética anterior, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, e navega aí sobre essas águas, e também traz um relance do que vai vir no Novo Testamento. Muitas, sim, dezenas de referências de Zacarias no Novo Testamento. Citações diretas, menções, alusões a cenários apresentados por Zacarias, e especialmente nos evangelhos, principalmente na última semana da vida de Jesus e no livro de Apocalipse. Então é um livro aí que, de forma bem oportuna, está quase na divisa nas nossas Bíblias entre Antigo e Novo Testamento. Ele olha muito para trás e sinaliza muito para frente, ok? A gente não achava que ele era tão sério assim, né? Tão destacado assim. Como eu já disse, ele é o profeta, né, Zacarias, contemporâneo de Ageu. Em Zacarias 1, capítulo 1, a gente encontra que ele era filho de Berequias, neto de Ido. Ido já foi mencionado no livro de Esdras, vai ser mencionado também em Neemias. Resumo da ópera aqui: Zacarias era de família sacerdotal, ok? Da tribo de Levi, e acumula, portanto, as funções aqui de sacerdote e profeta. Todo mundo concorda 100% com isso? Não. Mas uns 90% aí, um pouquinho menos talvez, são bem tranquilos em afirmar essa estirpe, essa identidade de quem é Zacarias. Há algumas referências expressas aí na datação do livro,
Se vocês estão com a folhinha sobre Ageu semana passada, ou têm boa memória, vocês vão ver que é um livro que as profecias dele, as visões, começam logo em seguida do período de Ageu. E eu separei aqui algumas datas com todas as mesmas ressalvas da semana passada. São aproximações aí, não dá para ter 100% de garantia que as datas são essas, mas é bem aproximado. É mais ou menos isso aí, dá para a gente ter bem uma noção de quando esse Zacarias estava aí exercendo as suas funções em Jerusalém. As 3 menções que a gente tem de datas expressas estão em Zacarias 1, de 1 a 6. Na verdade, são as porções, né, que datam desses períodos, que é entre outubro e novembro de 520 a.C. A porção seguinte, em 15 de fevereiro de 519 a.C. E, por fim, entre Zacarias 7 e 8, 7 de dezembro de 518 a.C. Lembrando, né, irmãos, a gente está contando o tempo antes de Cristo, portanto, o número mais alto é o mais antigo. Tá? Então, 520, depois 519, 518 a.C. Seriam números negativos aí. Tudo tranquilo até aqui, né? Profeta, então, sacerdote e profeta, pós-exílico, contemporâneo de Ageu. Aqui começa, talvez, um dos temas aí mais espinhosos relacionados a Zacarias. Houve certo consenso aí do século XIX até mais ou menos a segunda metade já do século XX, no sentido de que Zacarias seria composto por pelo menos 2 autores. Tá? Como eu disse, há 2 partes bem marcantes do livro, de 1 a 9, de 1 a 8 e depois de 9 a 14, e que cada uma seria de um autor diferente, de um período diferente. Eu digo pelo menos porque há sugestões de que principalmente a segunda parte poderia ser dividida entre mais autores aí. Qual o tipo de razão que levou a essa concepção? Vamos primeiro trocar algumas ideias sobre isso e depois o do porquê isso não é tão relevante, porque hoje dá para, com não alguma certeza, mas assim, com menos medo de falar besteira, atribuir Zacarias a um autor só. Primeiro que os assuntos das 2 partes do livro são muito diferentes. Tá? A gente tem um momento bem claro aí, de 1 a 8, o que está acontecendo ali, por que aquelas visões estão ali daquele jeito, do que eles devem estar falando. E a partir do capítulo 9 já muda bastante esse cenário, já não dá mais para saber sobre quando que estão falando. Algumas figuras que estão citadas nominalmente como caráter histórico na primeira metade do livro, já não aparecem dessa forma na segunda metade. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas nos estudos linguísticos muita gente tem usado métodos computadorizados para comparar textos. O pessoal usa muito isso hoje em dia para, por exemplo, detectar plágio. Então, o uso de palavras que são características de uma pessoa, a forma de estruturar frases, tá? E aplicaram esses métodos ao livro de Zacarias e falaram, olha, 1 a 8 é um autor, 9 a 14 pelo menos mais um. Até aí, tranquilo. Assuntos diferentes, personagens diferentes, estilo muito diferente, e essas questões linguísticas. Basicamente isso que teria levado esses estudiosos aí a atribuir o livro de Zacarias a pelo menos 2 pessoas. Acontece que tem alguns problemas em relação a isso. O primeiro deles, o texto não é tão longo assim para que qualquer método de natureza, digamos, estatística, como são esses métodos computadorizados, para que eles possam ser realmente muito confiáveis. Tá? O espaço amostral é pequeno para comparar, então não dá para ter tanta certeza assim.
Segundo problema, mesmo utilizando esses métodos, imagine só que pegassem uma redação de cada um de vocês, uma redação não, um poeminha bonito que vocês compuseram lá por volta do primeiro ano do ensino médio. Cada um de vocês traz aquilo. Esse aqui é o meu poema de quando eu tinha 15 anos. E hoje, vamos, com 25 ou com 30, alguém pede para você fazer uma dissertação para uma candidatura a um mestrado, por exemplo. Você está escrevendo sobre outros assuntos, de outra forma, com outro estilo. Se comparar, também vai dar o mesmo problema. Isso significa que vocês não são os autores de ambos os textos? Vocês são. Só que os propósitos diferentes, a época diferente, o estilo de escrever diferente, já gera essa divergência que é percebida por esses métodos computadorizados de análise de texto. Então, o próprio método já é um problema. Segundo, e aqui talvez seja uma das coisas que eu acho assim, mais interessantes, eu, inclusive, deixei até um destaque aqui para baixo. Na verdade, as duas partes, apesar de serem materialmente diferentes, estarem falando de coisas diferentes, elas têm uma certa identidade de temas. Alguns temas são importantes na primeira metade do livro, são importantes na segunda. Alguns estilos de colocar as coisas, a gente já vai ver isso com mais calma, também são iguais nas duas metades do livro. Algumas preocupações são muito semelhantes. Então, hoje, seguindo aí, pelo menos, dois caras que são assim altamente conceituados e respeitados em estudos do Antigo Testamento, que são o John Walton e o Tramper Longman III, já estão mais tranquilos no sentido de falar, olha, dá perfeitamente para dizer que os textos são do mesmo período e não tem nada assim de absurdo de falar que são do mesmo autor. Então, a tradição aí tem um certo peso também. Sempre foram colocados juntos, não há nada de absurdo, há identidade entre ambas as partes do livro. Inclusive, vocês vão ver que algumas questões do livro são muito melhor compreendidas se você encarar ele como unidade. Então, hoje não tem mais já tanto impacto, tanta força aí, essa ideia de que seriam necessariamente, ou não tem como atribuir isso a uma pessoa só. Tudo bem? Tem muita gente que ainda fala que é pelo menos dois autores? Sim, tem. Mas já está bem melhor estabelecido que isso não é necessário, ok? Tanto que o Andrew Hill e o John Walton chegam a datar a possível composição aí de uma versão escrita já do livro entre 500 e 470 antes de Cristo. Ou seja, perfeitamente compatível com a faixa com o tempo de vida o tempo de vida que a gente poderia atribuir a Zacarias. A gente não sabe quando Zacarias nasceu, a gente não sabe quando Zacarias morreu, mas a gente sabe quando ele exerceu o seu ministério. Então, não tem problema nenhum de sugerir que esse período aí, no qual o livro teria sido composto, seria o período de vida do profeta Zacarias. Gente, tudo bem até aqui? Essas questões de autoria e tratando sobre Antigo Testamento, é bom a gente sempre lembrar aquilo que a gente falou lá atrás. É inegável que os livros passaram por processos de edição. Tá? Então, o próprio Zacarias, ele trouxe esses oráculos e narrou as suas visões, provavelmente ele passou isso para frente em forma oral. Então, ser muito dogmático acerca dessas coisas, tem que ter tido 2 ou 3, porque é impossível, é muito difícil de colocar as coisas dessa forma. Tudo bem? Gente, isso não afeta em nada a inerrância da Bíblia, isso não afeta em nada o fato dela ser palavra de Deus, ok? Só que também passou por processos humanos de oráculos orais, de conteúdo que foi transmitido por boca,
redação de pessoas e edição posterior. Tranquilo? Joia. Vamos lá para a divisão do livro. E aqui a gente... Eu fui bastante seletivo aqui nas anotações que eu trouxe acerca da divisão desse livro, porque eu desafio todos vocês a depois chegarem em casa com calma e darem uma lida nesse livro. Livro de Zacarias. E vocês vão ver que tem muita coisa complexa mesmo. Então, as anotações que eu fiz aqui sobre o livro, elas são seletivas no sentido de que tem muita coisa que eu deixei de fora, porque não era tão importante para a gente compreender a linha mestra do livro e da profecia que ele traz, ok? Então, você vai falar, mas cadê aqui? Era Satanás mesmo que estava acusando Josué ou era apenas um acusador de corte celeste? Vocês vão ver, do que está falando a acusação corte celeste, Satanás, o livro de Zacarias. Vocês vão achar se vocês lerem o livro inteiro. Eu não trouxe essa questão aqui para a folhinha. Eu até destaco onde que ela está daqui a pouco, tá? Conforme a gente for avançando no livro, mas esse é um exemplo de coisas que eu não trouxe para a conversa. Tá? Vamos lá. Primeiro, capítulo 1, versículos de 1 a 6, a introdução do livro, dizendo que foi escrito por Zacarias, quem ele era, e uma exortação ao arrependimento. Período pós-exílico, gente. Tá? O que significa pós-exílico? Depois do exílio. Quem que foi para o exílio mesmo? O reino de Judá. O reino do sul, tá? Havia sido dividido depois da morte de Salomão entre Judá e Israel. Foi basicamente, aqui no caso, o reino de Judá, que foi para o exílio na Babilônia. Foi levado no período dos caldeus, tá? E foi permitido que eles voltassem já no período de domínio persa. Os persas dominaram os babilônicos, consequentemente, se os babilônicos dominavam sobre os judeus, agora os persas dominam sobre os judeus. Mas por que o povo de Israel foi para o exílio? Porque havia sido infiel a Deus. Tá? O exílio não foi um período de diversão ou de turismo. Aquilo foi necessário para que se cumprisse a vontade de Deus sobre o povo, para que o povo pudesse ser purificado dos seus maus caminhos. Consequentemente, muito compreensível que a gente comece um livro pós-exílico com exortações ao arrependimento. Vocês lembram como os seus antepassados se comportaram? Vocês viram no que deu? Comportem-se diferente agora, que senão as coisas vão acontecer de novo. Então, essa é a tônica aí do começo do livro. Lembrando, né, como foi falado no domingo passado, é um período no qual eles estão de volta ali em Jerusalém, precisam reconstruir as suas vidas, precisam reconstruir a cidade, precisam reconstruir, ou vão tentar reconstruir os muros de alguma forma, e precisam reconstruir o templo. E aí começam as visões de Zacarias. Primeira delas, 4 cavaleiros em patrulha. 4 normalmente traz aí uma ideia dos 4 cantos da terra, dos 4 pontos cardeais, ou seja, tudo aquilo que era acessível como território a eles. E é interessante que essa ideia de mensageiros que vão coletando informações do que está acontecendo no Império tem bastante semelhança com a própria forma dos persas de governarem. Eram constituídos governadores que vigiavam o que estava acontecendo, mas permitindo certa autonomia aí aos governados. Esses governadores são os sátrapas do período persa. E o relato que eles trazem é que a terra estava em paz. Segunda visão de Zacarias, logo em seguida, 4 chifres e 4 ferreiros. O pecado havia conduzido ao exílio. Esses 4 chifres normalmente são associados aí a poderes, consequentemente a reinos, a impérios. Poderes esses que executaram, sim, o juízo de Deus em razão do pecado do povo de Israel, levando-os para o exílio, mas que vão acabar sendo dominados pela Pérsia, um império que vai ser mundial.
abrir um parênteses aqui. Eu estou trazendo aí brevíssimas ideias sobre a interpretação dessas visões. Tá? Tem outras. Gente, como tem? Como tem? Desde o período ali da patrística, passando pelo período medieval, até hoje, século XXI, tem interpretações diversas acerca dessas visões. E algumas, assim, de natureza muito diferente daquilo que eu estou trazendo. Ok? Se a gente pega uma interpretação medieval muito alegórica, carregada nas imagens, se a gente pega uma interpretação século XXI, é capaz a gente encontrar aqui algumas dessas visões quase com um significado quase que de política mesmo, de política estatal, não partidária, né, porque não tinha, mas de política sobre como governar esse povo que teria voltado do exílio. Mas o que eu estou trazendo para vocês é, digamos, a média das interpretações dos caras normalmente mais sensatos sobre o Antigo Testamento. Ok? Quando eu digo mais sensatos, pode colocar na conta do John Walton, do Trevor Longman, mas o que eu não quero que vocês achem é que essas interpretações são assim tão claras e tão evidentes. Não são. Tem muita gente interpretando de forma muito diferente, às vezes até muito doida, de verdade, mesmo hoje em dia, mas eu estou trazendo aí a média da interpretação que eu chamaria de sensato. Né? Alguém pode perguntar, mas sensato para quem? Para você? Para mim, à luz daquelas pessoas que normalmente a gente recorre para tratar de Antigo Testamento, ok? Vamos lá. Terceira visão, uma das que eu mais gosto, Jerusalém sendo medida para a construção. E uma ideia assim de que, nossa, de que tamanho que vai ficar a cidade? Qual que é o tamanho dos muros? E aí uma intervenção de Deus falando, olha, fala aí para quem está medindo, que, lembrando, né, eles estão reconstruindo a cidade, então a visão tem muito a ver com esse processo de reconstrução. Aí surge uma mensagem de Deus no sentido de que, olha, Jerusalém não vai ser contida entre muros, Jerusalém vai ser uma cidade muito grande, com muita gente em algum momento, e quem vai proteger a cidade vai ser Deus. Quem vai ser muro ao redor de Jerusalém vai ser Deus. Quarta visão, e aqui que está, se vocês quiserem depois entrar aí no debate sobre se é Satanás, se é só um acusador na corte celestial, corte judicial celestial, está aqui na quarta visão, capítulo 3, de 1 a 10. Josué, o sumo sacerdote, ele é apresentado como estando com roupas imundas e as roupas dele são trocadas. Ele ganha roupas limpas por ordem de Deus, substituindo as roupas sujas que simbolizavam o pecado do povo. Ok? Quinta visão, Zorobabel e Josué, né? Zorobabel, lembrando, é quem exerce aí mais as funções administrativas no retorno do povo do domínio persa aí para Jerusalém. Josué era o sumo sacerdote, Zorobabel seria tipo um delegado, aí, um governador delegado, mas da linhagem de Davi, essa pessoa, tá? Zorobabel. Mas sob mando do governo persa, ok? Sempre lembrando disso, eles não são independentes. Eles estão voltando para Jerusalém com permissão do governo persa. Os dois são como duas oliveiras que fornecem óleo para a lâmpada de Deus, uma ideia de certa hierarquia aqui de governo ou de orientação para o povo de Israel. Sexta visão, um pergaminho voador, simbolizando a purificação do pecado na Nova Jerusalém. Gente, pergaminho voador mesmo. Podem olhar lá no capítulo 5, versículos de 1 a 4. A visão é um pergaminho voador. Capítulo 5, de 5 a 11, sétima visão, a mulher em uma cesta, levada por uma cesta que voa, levada por duas mulheres com asas. Aqui tem
consenso, mesmo os intérpretes mais amalucados, de que isso significa a iniquidade sendo levado de Jerusalém para a Babilônia. Há uma identificação dessa mulher como Azerá, tá? Que é uma deidade cananeia, e sendo levada de Jerusalém para a Babilônia. Olha, a iniquidade, a idolatria, o lugar dela não é em Jerusalém, vai ser levada para a Babilônia. É interessante que a descrição aqui dessa cesta, com essas mulheres voadoras, tem um certo contraste com a Arca da Aliança. Oitava visão, normalmente considerada a última visão aí de Zacarias, 4 cavaleiros em patrulha. Na interpretação geral aí que a gente observa, o que significaria o Espírito de Deus por toda a terra. Gente, até aqui o final das visões, está dando para levar? Gente, o livro é estranho mesmo, viu? Leiam sim, e muitas vezes a gente vai ficar com cara de hã? É isso? Mas é isso mesmo. Vamos lá, 6, de 9 a 15, outra passagem aí muito complicadinha. É feita uma coroa que é colocada sobre a cabeça de Josué, do sumo sacerdote. Algumas traduções antigas, não digo traduções antigas, não estou falando dessas que a gente tem com a gente, não, tá? Alguns manuscritos antigos, inclusive, substituem aqui Josué por Zorobabel, porque falam, não, mas se a coroa na cabeça não pode ser Josué, que é sacerdote, é o Zorobabel, que é descendente de Davi. Mas maioria esmagadora aí de manuscritos e a tradição que a gente tem aí dos melhores textos, Josué mesmo ali, simbolizando a ideia de que o futuro Messias será ao mesmo tempo sacerdote e rei. Capítulo 7 a 8 é o finalzinho aí da primeira metade do livro, um interlúdio sobre... Algumas pessoas vão perguntar para Josué acerca se eles têm que manter luto, o jejum, porque, lembrando, eles haviam estado na Babilônia, exilados. Naquele período todo, foi um período de jejum e de luto, e eles vão perguntar, olha, a gente voltou para Jerusalém. Jerusalém também não está aquela maravilha. A gente não tem nem tempo, a cidade não está reconstruída. E aí, o que a gente faz? A gente volta às festas e celebrações ou a gente continua com o luto e com o jejum? Pergunta até, teoricamente, aí, bastante razoável. A resposta de Deus, no primeiro momento, mas quando vocês faziam luto e jejum, era para mim que vocês faziam isso? De novo a ideia do arrependimento, olha, vocês têm que ser fiéis na adoração, e de uma hora para outra, na verdade, na virada do capítulo 7 para o capítulo 8, muda um pouquinho o tom, passa a ser mais otimista, e é dado aí uma descrição de que a celebração deve substituir o luto do período do exílio. Ok, até aqui? Joia. E a gente começa a segunda metade do livro. A maior parte dos intérpretes divide em 2 pedaços, 9 a 11, depois 12 e 14, e os dois com ideias muito fortes, mas lembrando, gente, bem caleidoscópicas mesmo, acerca do reino messiânico. Em resumo, capítulos 9 a 11, vai vir um rei que vai ser um pastor, que vai ser rejeitado, e Deus, então, vai entregar o povo a outros pastores que serão corruptos. Capítulos 12 a 14, o reino messiânico, a vingança de Deus, vai enfrentar o mal entre as nações, vai levar o povo ao arrependimento, coisas horríveis vão acontecer, mas no sentido de purificação, tanto dos judeus, como da cidade de Jerusalém, como das outras nações que eram inimigas de Israel. Elas vão ser destruídas, mas o que sobrar vai ser um remanescente fiel a Deus, tanto em Israel como entre as nações. E a Nova Jerusalém, enfim, vai ser um ponto de encontro de todas as nações, com água fluindo da cidade para a cura de todos os povos. Gente, tranquilo aí com essa sobrevoada sobre o livro de Zacarias? Ok, vamos lá. Eu destaquei aqui 5 pontos que indicam a conexão entre as duas partes do livro.
E, na verdade, essa foi a metodologia até que eu escolhi para a gente poder conversar um pouco mais aprofundadamente sobre alguns temas. Temas que estão na primeira e na segunda parte são temas mais recorrentes do livro, consequentemente mais importantes, e aí a gente pode se aprofundar um pouquinho nesse livro. Primeira ideia aí que é comum a ambas as partes do livro, lembrando, né? 1 a 8 e depois de 9 a 14. Jerusalém e Israel abrigando um grande número de pessoas. Isso está presente lá na terceira visão do homem que estava medindo a cidade, e vai ser encontrada também a mesma ideia nos versículos do capítulo 10, versículo 10, e capítulo 14, versículo 11 de Zacarias. A ideia aqui é que em Jerusalém as pessoas vão voltar a falar a mesma língua, adorar o mesmo Deus, do mesmo modo. Deus é Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos, sempre foi assim, nunca deixou de ser desse jeito, e no final, na consumação dos tempos, é dessa forma que as coisas vão ser. Jerusalém como um porto centralizado ali para todos os povos. Todos os povos irão a Jerusalém para cultuar a Deus. Ok? Ideia presente tanto na primeira parte do livro, como na segunda. Segunda ideia, que está em conexão com essa, o próprio Deus será a proteção, o muro de Jerusalém, que estará em segurança. Isso está na terceira visão, a mesma visão que eu mencionei agora há pouco, aquela do homem que estava medindo a cidade, e lá Deus declara que ele será um muro para Jerusalém, e essa ideia também vai ser encontrada no capítulo 12, versículo 8, e capítulo 14, versículo 11. É o próprio Deus que vai proteger o reinado aí futuro na Nova Jerusalém. Aí uma questão mais estilística, retratos de uma fertilidade paradisíaca, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 14, versículo 8. Até aí, principalmente capítulo 14, versículo 8, vocês vão ver o impacto disso depois, daqui a pouquinho, na continuidade da aula, como isso aponta já para a descrição do final do livro de Apocalipse. Quarta similitude aí que a gente pode apontar em relação às duas partes do livro, um estilo idílico de retratar o futuro de Jerusalém. No capítulo 8, a gente vê uma menção muito bonita, meninos e meninas brincando nas ruas, os idosos sentados conversando, coisa assim bem idílica, né? Foi a palavra que eu escolhi aqui, bem um retrato de paz, das pessoas curtindo ali o momento, tranquilidade às pessoas garantida pela proteção de Deus. E na segunda metade do livro, capítulo 9, versículos 17, em vez de meninos e meninas, a gente encontra moços e moças, rapazes e moças. Os rapazes vigorosos diante das refeições, e as moças florescendo de alegria por causa do vinho. Também um retrato bem idílico aí do que vai ser a Nova Jerusalém, estilos bem semelhantes nas duas partes do livro. E o último exemplo, gente, são exemplos, tá? Se você for pesquisar, com certeza tem muito mais coisa aqui que as pessoas destacam como pontos de conexão entre as duas metades do livro. Eu escolhi aqueles que são mais fortes e aqueles que me chamaram mais atenção. Por fim, então, o último exemplo, expressões que são encontradas em ambas as partes do livro e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Essa é bem assim, de questão de expressões mesmo no hebraico. Está no capítulo 7, versículo 14, e capítulo 9, versículo 8. É a ideia de que, passando por Jerusalém, passando por Judá, passando e repassando, indo e voltando, é uma expressão que não se encontra em outro lugar do Antigo Testamento, presente apenas no livro de Zacarias e nas duas metades do livro de Zacarias. Tranquilo? Joia. Vamos lá para os temas teológicos e as mensagens do livro. O primeiro tema, que é compartilhado com o profeta Ageu, que tem tudo a ver com o momento histórico que eles viviam, essas exortações em relação à reconstrução de Jerusalém
e do templo. Frequentemente as mensagens que Zacarias traz, elas sobrepõem ideias que a gente não consegue datar exatamente. Principalmente na primeira metade do livro, todas essas ideias de reconstrução, a gente liga pelo contexto histórico, pelo contexto do momento de retorno do exílio, a uma reconstrução mais concreta, mais física de Jerusalém. Só que a gente já viu que naquela terceira visão, apesar desse ser o pano de fundo, há um olhar para frente do que vai ser a Nova Jerusalém no futuro. Então, há uma sobreposição de ideias da reconstrução presente e da reconstrução futura, quando todas as coisas serão feitas novas. É muito difícil dissociar essas duas coisas. E essa é uma mensagem muito presente aqui no livro de Zacarias. Ele está falando sobre a mesma coisa que Ageu falava, só que de uma forma completamente diferente. Tá? Então, tem tudo a ver com reconstrução de um povo que está voltando para a sua terra? Tem. Mas também tem tudo a ver com uma nova cidade que vai existir no futuro de uma forma diferente e que a reconstrução, então presente, é meio que uma analogia do que vai ser visto no futuro, uma metáfora, talvez, melhor dizendo, do que vai ser feita no futuro. Tudo bem, gente? Qualquer coisa, levanta a mão, grita. Vamos lá. Segundo tema teológico do livro, a menção a Josué e Zorobabel aqui. Josué, lembrando, sumo sacerdote, Zorobabel, o governador judeu da linhagem de Davi, mas que está a serviço do governo persa, prenuncia as duplas funções de rei e sacerdote do Messias prometido a Israel e antecipando aí Apocalipse 11. Não, deixa para lá. Eu ia falar um pouquinho mais sobre isso, mas é mais por causa de algumas interpretações atuais que me deixam meio doido aí. Mas vamos ficar no que é básico aqui. Não vai haver... A ideia é que o governo de Deus centraliza... Não, centraliza é ruim. Tem esses dois aspectos sempre presentes. O rei também é sacerdote. Isso aqui pronunciando Jesus, sem problema nenhum, bem fácil da gente entender, ok? Tudo bem? Se alguém quiser saber por que interpretação maluca é essa que às vezes vem na minha cabeça, depois a gente conversa. Tá? Pois é. Terceiro grande tema teológico aí do livro de Zacarias, nenhuma novidade para livro profético, a necessidade do povo abandonar seus maus caminhos, o caminho que foi trilhado por seus antepassados, que levou ao exílio na Babilônia, e se arrepender genuinamente. O legal, isso aqui está naquele trecho das pessoas que vão consultar Josué sobre se eles têm de retomar os jejuns ou não. Tá? O muito bacana e muito bonito é tudo aquilo que é retratado como, vamos dizer, evidência de arrependimento, evidência de retomar os bons caminhos, não tem nada a ver com o serviço no templo, não tem nada a ver com jejum, mas tem a ver com como as pessoas convivem entre si, como as pessoas tratam o próximo. E aí a gente tem os exemplos: julgar com justiça, demonstrar compaixão e bondade, não tramar o mal, não oprimir os vulneráveis, que são expressamente mencionados aí com as viúvas, os pobres, os órfãos. Eu coloquei pobres 2 vezes. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. E, por fim, enfatizado várias vezes no livro, falar a verdade. Muito básico, ninguém vai discordar disso, mas talvez seja aquilo que Deus mais desafia o povo. Olha, vocês estão falando a verdade? Vocês estão arrependidos de verdade? Vocês estão louvando de verdade? Vocês estão fazendo tudo isso com arrependimento verdadeiro? Essa questão da verdade, isso tem tudo a ver lá com o pergaminho que voa, é muito forte nesse livro. Vocês estão tratando um ao outro de forma genuína, de forma verdadeira e cumprindo todas essas
evidências aí do arrependimento verdadeiro, não é uma regrinha, não é um livro de regras sobre o que fazer, gente. É uma relação de evidências do arrependimento genuíno. Um povo genuinamente arrependido não consegue julgar com injustiça. Um povo genuinamente arrependido não consegue deixar de ser compassivo e bondoso, e assim por diante. Quarto grande tema aí, teológico, tem muito a ver com esse, mas aqui já avança um pouquinho aí no sentido da vida religiosa também. Grande ênfase na purificação do povo de Deus e de Jerusalém. Jerusalém tida aí como um símbolo da realidade, do universo. Destaque para a eliminação da idolatria e das falsas profecias. A gente encontra a eliminação da idolatria, por exemplo, na mulher levada dentro do cesto para a Babilônia. Se ela simboliza a Será e ela é chamada de iniquidade, é a idolatria sendo levada de Jerusalém. E as falsas profecias, vocês vão ver aí, na segunda metade do livro, um retrato assim até meio jocoso dos falsos profetas. Mais ou menos a ideia é que, olha, vai chegar uma hora que Deus vai estar tão irado com os falsos profetas, Ele vai estar promovendo a destruição dos falsos profetas, que os profetas vão se disfarçar de trabalhadores e falando, não sou profeta não, imagina, eu trabalho na roça o dia inteiro, não sou profeta não, para com isso, não sou eu não, vai buscar outro. Tamanho a ênfase que é dada ao juízo de Deus sobre falsas profecias. Ok? Por fim, outro tema aí muito poderoso em Zacarias, a habitação de Deus no meio de um grande povo de todas as nações, revertendo, enfim, a queda, com uma antivisão do que a gente encontra lá, principalmente no final do livro de Apocalipse. Se por um lado está muito claro que o mal vai ser julgado, que as nações adversárias vão ser julgadas, aqueles que oprimiram Israel vão ser julgados, por outro, não é recusado a todos os povos a filiação divina. Deus está aberto e desejoso de conviver com pessoas, povos de todas as tribos, línguas, raças, nações, e Ele deixa claro aqui em Zacarias que o futuro inclui todas essas pessoas na Nova Jerusalém. Não é um futuro reinado étnico, não é um futuro reinado sobre apenas Israel, mas um reinado para todas as nações. O juízo exercido sobre Israel e sobre as nações foi no sentido de purificar a humanidade para poder conviver com Deus, para que Deus possa habitar novamente no meio da humanidade. Tranquilo aqui, gente? 10 horas da manhã, joia. Não vou aprofundar aqui, mas para vocês poderem depois ver o impacto do livro de Zacarias do Novo Testamento, eu usei basicamente o John Walton e o Andrew Hill, e também um outro livrinho muito joia. É uma dupla de autores, eles são judeus, não são cristãos. É a Amy Jill, eu falo Levine, mas a maior parte das pessoas fala Levine, e eu esqueci o nome do outro autor, que traz aí algumas porções de Zacarias que, ou como citações expressas, ou como alusões, ou como textos repetidos, ou como ideias que Zacarias introduz e são depois vistas no Novo Testamento, como isso é abundante. Isso chove, mas chove de baciada em Apocalipse. E para vocês terem uma ideia, assim, eu falei também que acontece nos Evangelhos, por exemplo, uma passagem aí super comum, todos nós conhecemos, daqui a pouco no Natal vai ser falado de novo isso. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele entra sobre um jumentinho. Isso é indicado expressamente no Novo Testamento como cumprimento de uma profecia que está lá no livro de Zacarias, que fala que o Messias, que o renovo virá montado sobre um jumento, filho de jumenta. Para vocês verem como Zacarias aí, apesar de a gente não ter às vezes tanta familiaridade com o livro em si, ele percorre aí a nossa mentalidade, o nosso
mentalidade comum aí do cristão, por causa de tantas alusões. A questão das 30 moedas de prata, tudo isso está lá em Zacarias e vai estar de novo nos evangelhos. Tá? Essa lista a gente não vai nem comentar aí, senão a gente ia ficar aqui até 11 horas da manhã, se a gente fosse olhar passagem por passagem, mas está aí, depois vocês deem uma olhada, podem conferir, muito bacana de a gente observar. Gente, tudo bem com Zacarias? Sério? Tranquilo assim? Maravilha, vamos tomar café então. vamos encerrar com uma oração e a gente vai para o nosso cafezinho básico. Santo Deus maravilhoso, Pai de amor sobre as nossas vidas, te agradecemos, Pai, porque o Senhor desejou se revelar a nós, desejou se revelar à humanidade, Pai, e como nos constrange ver que de verdade somos importantes para o coração do Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai, nos transforma, nos leva para mais perto de Ti sempre. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.